Norte. A Caravana da Vida, com o apoio da Sacratur, percorreu algumas das principais cidades do México em busca das riquezas culturais do país. Nossa equipe encontrou maravilhas que vão desde antes do nascimento de Cristo até hábitos e curiosidades dos dias atuais. Nossa viagem começa pela capital do país. A cidade do México e todas as suas características dão forma a um verdadeiro turbilhão de cultura e história. O centro histórico da cidade reúne edificações milenares, artistas de todos os estilos e um povo orgulhoso da sua arte. Uma grande movimentação de veículos e de pessoas. Os táxis cor-de-rosa dão o tom de alegria. E em meio a toda essa agitação, o coração da cidade do México. Estamos no centro histórico. Quem vem à Cidade do México respira cultura. O Centro Histórico é declarado Patrimônio Cultural pela Unesco. O visitante que chega aqui tem a sua atenção dividida entre prédios centenários, igrejas, artistas de rua, tudo com muita beleza. São 22 quarteirões. Nosso passeio tem início onde tudo começou, o Zócalo. A palavra quer dizer pilar. No México, todas as praças levam esse nome. A cidade cresceu ao redor do Zócalo. Seja por baixo ou por cima, a visão daqui é impressionante. O local tem fundamental importância para todo o México. No século XIX se quis fazer um monumento para homenagear a que éramos independentes. Se fez o Zócalo, a base da construção, e nunca mais se fez o resto do monumento. A gente ficou com a ideia, aprendeu o nome e falava, está o Zócalo, a gente se encontra no Zócalo, amanhã eu vou ir para o Zócalo, estive no Zócalo. As ruínas da antiga cidade asteca, Tenochtitlán, trazem à mente as raízes das também antigas civilizações astecas. Asteca quer dizer povo sem face. O monumento lembra que esse povo chegou na Cidade do México por volta de 1340, vindos do norte, após um encontro com um deus que dizia que deveriam procurar um lugar onde encontrassem uma águia devorando uma serpente. Essa imagem, inclusive, é a que ilustra a bandeira do México. Segundo a história que eles contaram em um papiro, fala que eles moravam numa ilha aí chamada Aztlán, e aí apareceu um deus, né? E deu assim, em resumo, falou para eles, tem que deixar essa ilha e procurar um sinal. O sinal é uma águia comendo uma cobra em cima de um cactus. Quando acharem isso, acabou a peregrinação, fundam uma cidade e, virarão uma grande nação. Controlarão seu destino. Né? Em 1521, com a vitória dos espanhóis, liderados pelo conquistador Hernán Cortés, e a queda do Império Azteca, foi iniciada a destruição da antiga Tenochtitlán e iniciada a construção do centro histórico. Com as pedras do Templo Maior, por exemplo, foi erguida a Catedral Metropolitana da Cidade do México, uma das maiores e mais visitadas do país. Na verdade, o centro histórico era toda a Cidade do México no século XVI, XVII e até XVIII. Né? Na verdade, a grande Cidade do México era só estes 22 quarteirões. Né? Ao lado da catedral, ao redor do Zócalo, temos de um lado o Palácio Nacional, de outro, diversas salas da prefeitura e galerias, e do outro, a visão de modernos edifícios. Continuamos pelas ruas do centro, um paraíso para as fotografias de construções. A igreja franciscana contrasta com as lojas de souvenirs e, ao mesmo tempo, juntas, compõem um conjunto harmônico. Os artistas de rua vão dando o tom do passeio. Canções e performances que nos obrigam a parar e admirar. Alabemos ao Senhor, porque já chegou este niño, cantando-lhe a mi Jesús. O centro histórico é motivo de orgulho também para o povo mexicano. Há muitas coisas belas. Existem muitas coisas belas. Dependemos de quem vem aqui. Temos as zonas arqueológicas, temos igrejas, museus. Temos igrejas, temos museus, temos muitas coisas e edifícios históricos como Belas Artes. E edifícios históricos como esse aqui, Bellas Artes. Em relação ao meu próprio país, por ter nascido no México, gosto do México. Em relação à cultura, é muito rica, temos muitas tradições. Por isso que temos tanto amor por esse centro.
demasiadas tradiciones. Y es por eso que tenemos ahorita el centro, pero el centro... Como mexicana, estou muito orgulhosa de haver nascido nesse Como país. mexicana, sou muito orgulhosa por ter nascido nesse país. É um país que tem muita cultura, ótima gastronomia, conta com muitos recursos, tanto alimentícios quanto alimentares, centros turísticos e não necessitamos sair para outros estados. Aqui no centro mesmo tem muita coisa e estamos muito orgulhosos do nosso centro e convidamos as pessoas a conhecer o nosso país. Não necessita sair muito a outros países, aqui mesmo há em seus estados uma grande beleza. Mais adiante, outra pausa para admirar, pelo lado de fora, o Palácio de Belas Artes. É um dos principais teatros de ópera do México. Em estilo Art Nouveau, é um dos mais exuberantes prédios da cidade do México. Foi construído em 1934 para ser uma réplica de um palácio de Paris, após uma visita do então presidente do México, Porfírio Dias, à capital francesa, em 1905. Ele gostou da Ópera de Paris e achou que seria uma boa ideia que México tivesse a sua própria Ópera do México, né? E mandou construir o Palácio de Belas Artes com a intenção de ter um teatro assim. Do centro histórico, seguimos para outras paisagens e monumentos da cidade do México. A Praça das Três Culturas, junto ao sítio arqueológico de Tlatelolco, reúne grande parte da história do país. Tem esse nome porque reúne construções que retratam o México em 3 períodos históricos: contemporâneo, representado pelos modernos edifícios do entorno; pré-colombiano, pelas ruínas astecas do antigo centro de Tlatelolco; e pelo período colonial, representado pela Igreja de Santiago de Tlatelolco. Aqui, neste espaço milenar, podemos observar uma outra característica da cidade do México. Muitos prédios da cidade são tortos. É só olhar as escadas. Caminhando também dá para sentir. E não é só aqui não. A cidade do México afunda cerca de 15 centímetros por ano e as consequências disso podem ser vistas por toda a cidade. Aqui na Coluna da Independência, por exemplo, o monumento mais visitado da cidade e que data de 1910, foi preciso fazer algumas adequações. Há cerca de 20 anos foi preciso construir essa nova leva de degraus, porque senão ninguém iria conseguir chegar até aqui. O Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe é o segundo santuário religioso mais visitado do mundo. No local, também observamos inclinações físicas. Na Basílica Antiga, existe até um anúncio sobre o desnível da construção, orientando as saídas mais próximas em caso de tonturas. Esse afundamento tem a ver com a origem da cidade e o significado de México. Quer dizer, no umbigo do Lago da Lua, no umbigo do Lago da Lua, porque isso era uma grande lagoa, né? E em noites de lua cheia, a lua se refletia no centro dessa lagoa. E no centro da lagoa, eles fundaram essa cidade. Esse Lago da Lua, na verdade, tinha outro nome aqui. A cidade do México foi estabelecida em cima de 5 lagos. Começou com Techicolco, o maior deles, depois vieram Xalton, Xochimilco, Zumpango e Xantocán. 4 deles foram aterrados, restando apenas Xochimilco, que é uma espécie de resistência. Hoje, o lago dá nome ao bairro, que tem as suas ruas canalizadas e é conhecido como uma espécie de Veneza mexicana. E muita gente vem a Xochimilco para ter a sensação de viver no México antigo e, é claro, para se divertir. O México é um país que conserva sua cultura histórica e dessa tradição veio também o crescimento do turismo. Xochimilco é um grande exemplo disso. O local já encanta pelo nome e também pelo apelido, Veneza Mexicana. No bairro, a mulher é comparada com as flores do local. A nossa caravana fez um delicioso passeio de barco por essas ruas canalizadas. Quem conta como foi essa incrível experiência é a jornalista André Piai. Xochimilco é um bairro da cidade do México conquistado pelos astecas e construído sobre as águas. As trajineiras, que são os barcos, alegram o ambiente com um colorido especial presente no país. Mas sem tirar o romantismo do local, que é percebido logo no início. Gente, olha que romântico. Antes de entrar no barco, cada mulher recebe uma rosa para mostrar a importância feminina no país.
Eu estou me sentindo muito especial aqui e vou confessar uma coisa: os mexicanos realmente são galanteadores. Entre as chinampas, que são ilhas construídas na antiga civilização, nosso barco segue o percurso que se torna estreito devido à movimentação. O remador precisa de força e equilíbrio para manter a velocidade ideal. O Alberto confessa que, a princípio, é complicado manter o equilíbrio no barco, mas ele já tem uma grande experiência como remador. O comércio é a principal fonte de renda dos moradores. Muitos são indígenas com a cultura conservada e presente. A Angélica diz que já se acostumou a trabalhar o dia todo sobre as águas. Ah, é divertido. A vendedora diz que é muito divertido. Aqui se encontra de tudo, comida, bebida, aqui vas a encontrar de tudo comida, um pouco. elotes, papas, refrescos, micheladas, de todo um pouco. O Brandon tem 18 anos e há 9 vende peças artesanais de prata dentro dos barcos. O jovem conta que sente orgulho de mostrar para os turistas a arte de Xochimilco, que tem um valor sentimental e econômico muito grande. E durante o passeio, o encontro tão esperado com os mariachis, que trazem com muita diversão um estilo bem típico do país. No caminho de volta, encontramos uma turma animada de uma comunidade mexicana que comemora a amizade com um belo banquete, que foi compartilhado com a nossa equipe. Ah, me gusta todo. Esta integrante do grupo gosta da liberdade de Xochimilco e principalmente da companhia das amigas nesse passeio maravilhoso. Saindo de Xochimilco, vamos para outro bairro da Cidade do México. Outro dos mais antigos, Coyoacán. Coyoacán quer dizer terra de coiotes. Com população estimada em mais de 660 mil habitantes, o charmoso bairro histórico é também cosmopolita. Concentra atrações para todos os gostos, a começar pelos aspectos históricos. O conquistador Hernán Cortés transformou a área em sede do governo durante a conquista do Império Azteca pelos espanhóis. Coyoacán tornou-se a primeira capital da Nova Espanha entre os anos 1521 e 1523. Hoje, o antigo palácio concentra secretarias municipais. Em Coyoacán dá para comprar desde pimentas até gafanhotos. E os artesanatos e peças de personagens e personalidades, como a Catrina e Frida Kahlo. Frida ilustra a nota de 500 pesos mexicanos e já foi moradora do bairro. Foi aqui em Coyoacán que a pintora Frida Kahlo viveu com seu marido Diego Rivera. A casa do casal foi transformada em um museu, La Casa Azul, que recebe diariamente centenas de visitantes de todas as partes do mundo. Ou você compra o bilhete pela internet e faz a visita com hora marcada, ou fica cerca de 1h30 esperando na fila, que é sempre assim, imensa. Mas quem vem até aqui não se importa de esperar. Podemos, inclusive, nos encantar com o museu pelos olhos dos próprios visitantes. Teve poliomielite e depois sofreu um acidente, quase a levou à morte, né? Então, numa cama, ela conseguia fazer a sua arte, né? É uma história que me inspira, né? E eu acho também que é uma história que inspira também muitas mulheres também. Beeindruckend fand ich auch, dass ihr Vater Deutscher war. Ele também achou muito impressionante que o pai dela é um alemão. Ella viene de Canadá e está Eu venho muito... com a minha amiga que veio do Canadá e estamos muito interessadas. Dizem que é muito interessante. Frida Kahlo é muito famosa. Dizem que é muito interessante. Eu aprecio muito o que Frida Kahlo representa para as artes, para o México e também a sua contribuição para todo o movimento feminista. Por isso aprecio muito. A Cidade do México tem também fortes cores e sabores. A jornalista Andrea Piai visitou uma feira e um mercado típicos. Uma riqueza cultural reunida em um só lugar. Tudo aqui tem um pedacinho da cultura mexicana. Produtos artesanais que carregam traços indígenas, com um colorido que revela a alegria de um povo que sente orgulho de sua origem. Essa feira é o resumo do México. É o maior mercado típico artesanal da capital. São 300 lojas com os mais diversos produtos. Aqui, o turista realmente faz a festa.
As famosas caveiras não podiam ficar de fora. Tem de todos os formatos e tamanhos. Um símbolo carinhoso e alegre usado pelos mexicanos para afastar a dor da morte. Tem produtos feitos de palha, material muito usado pelos indígenas. O couro marca presença nos sapatos e bolsas, com forte produção no norte do país. A prata movimenta a economia nacional. Os mexicanos são produtores mundiais do mineral. Lapidada se transforma em lindas joias e o preço é bom. E por trás de cada artesanato, uma história para contar. A Ana Maria tem 39 anos e há 30 trabalha na feira. Muitas peças da banca são bordadas por ela, tanto os artigos quanto roupas. Os vestidos e blusas fazem sucesso e encantam pelos detalhes. Um capricho que dá gosto de ver. Dom que vem das ancestrais, herdado da mãe. Mis papás. Sí, mis papás. Esto ya viene por, ahora sí que tradición de familia, que nos enseñan la cultura, la artesanía y todo. A alguns quilômetros dali, nossa parada agora é em um mercado bem típico. Aqui vende mais de 40 tipos de pimentas, secas e frescas. Um paraíso para quem aprecia a comida picante. E as frutas estão por todo lado. Andando mais um pouco, encontrei um alimento diferente que me chamou a atenção. Eu encontrei aqui no mercado um alimento típico do México e bem exótico, é o grilo. Eles consomem esse grilo tostado com alguns temperos, então vou experimentar para ver qual sabor que tem. Olha, é azedinho, com alguns temperos. É diferente, mas é saboroso. E os grilos são saborizados com um tempero clássico no México, o tahim, uma mistura de sal, pimenta e limão, usado em alimentos salgados e doces. Os mexicanos também consomem muitas castanhas, são aproximadamente 50 tipos. E as tortilhas são fáceis de encontrar. Uma espécie de torrada feita de milho, base da culinária indígena e um alimento totalmente mexicano. Em nosso passeio em busca da cultura do México, vamos agora sair dos limites da Cidade do México. Primeira parada, San Juan Teotihuacan, onde ficam as famosas pirâmides de Teotihuacan. O conjunto de antigas edificações compõe um dos sítios arqueológicos mais importantes do México. Passeio quase que obrigatório para quem visita o país. Teotihuacan já foi habitado por uma antiga civilização mexicana antes mesmo do nascimento de Cristo. A cerca de 50 quilômetros da Cidade do México, no município de San Juan Teotihuacan, mais de 2.000 metros de altitude, chegamos ao berço de antigas e importantes civilizações pré-colombianas no México. Teotihuacan. Na tradução, lugar onde os homens se tornam deuses. Teotihuacan foi uma importante cidade mexicana construída entre os anos 100 a.C. e 800 d.C. Hoje, o local é o sítio arqueológico mais visitado de todo o México. É tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Com 22 quilômetros quadrados, o local abriga pirâmides maiores e menores e é atravessado pela Avenida dos Mortos. O título da Unesco veio em 1987. A Avenida dos Mortos era o principal eixo da cidade e seu centro de cerimônias. Há relatos de que nessas galerias ficavam aqueles que seriam sacrificados. Construída pelos teotihuacanos antes mesmo do nascimento de Cristo, a cidade impressiona. As edificações, feitas com pedra e adobe, são simétricas, imponentes e resistentes ao tempo e à história. O centro do poder, ou Palácio de Quetzalpóatl,
No português, borboleta Quetzal ainda permite a visitação interna. Tudo ainda em ótimo estado. Ao sul, a Pirâmide da Lua, dedicada à deusa da agricultura. Ao norte, a Pirâmide do Sol, maior, dedicada ao deus Sol. Pontos mais altos, as pirâmides maiores eram locais de conexão com os deuses. A pirâmide é uma ponte de conexão, né, entre o céu e a terra, a diferença do Egito, que é outro negócio, né? Então, a pirâmide garantia ter contato, vamos falar assim, visual com os deuses. Os deuses podiam olhar as oferendas que as pessoas davam para ele. E para que as preces fossem ouvidas, foram construídas as praças. Eles precisavam garantir que os deuses também escutassem as petições deles. E justamente com uma resposta para esse problema, fizeram essas praças grandonas, né? Aí qualquer som que a gente faz aumenta. Aí com a praça e a pirâmide, o negócio estava fechado, né? Eles oferendavam para os deuses, garantiam que os deuses enxergavam essa oferenda na pirâmide, no topo da pirâmide, e garantiam as suas petições fazendo um barulho e fazendo essas petições na praça, né? Aí já fechavam todos, os deuses ouviam porque ouviam, aí não tinha outra opção. As pirâmides menores eram moradias do povo em geral. Em Teotihuacan, só em Teotihuacan, sim. Todo mundo morava em casa de pedra, foi a única cidade do México antigo, antes dos espanhóis, onde todo mundo morou em casa de pedra, só nessa cidade, sem importar a classe. Quando no auge da civilização teotihuacana, famosa pelas relações comerciais, a cidade abrigava cerca de 220 mil habitantes. Mas os hábitos de vida desse povo e a utilização desenfreada de recursos naturais levou os teotihuacanos à ruína. Por volta de 900 d.C., cai o Império Teotihuacano. Após 1325, os astecas chegam do norte e passam a usar Teotihuacan como lugar de rituais, mais especificamente a Grande Pirâmide do Sol. Hoje, turistas, religiosos e espiritualistas sobem a pirâmide para fotografar, meditar e agradecer. E nós, é claro, também subimos. Depois dessa escadaria, como diz o nosso guia Jorge, Pirâmide do Sol, a maior de Teotihuacan, é a nossa. Agora nós estamos no topo da Pirâmide do Sol, é o ponto mais alto aqui de Teotihuacan. Para chegar até aqui, a gente sobe por essa escadaria bem íngreme, mas o que pega mais é a altitude, afinal nós estamos a 2.304 metros acima do nível do mar. A equipe subiu comigo, mas todo mundo tá com essa cara de cansado assim, mas felizes, porque valeu a pena. Valeu? E com tanta grandiosidade, nos sentimos sim, mais perto do céu. A caravana da vida continuou pelas estradas do México e seguiu para outro estado, Puebla. Passamos primeiro em Cholula e depois seguimos para Puebla. No caminho, muitas igrejas, sítios arqueológicos e vulcões, duas encantadoras cidades. Em Cholula, somos surpreendidos por uma imensa quantidade de igrejas. São mais de 400. Na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, uma visão impressionante. Aparentemente, a igreja fica em cima de um morro, mas na verdade é a maior pirâmide em volume do mundo. Mede 450 metros de lado e 65 de altura. E funcionou no passado como centro de rituais pré-hispânicos. Ao lado, o sítio arqueológico de Cholula, menor que o de Teotihuacan, mas que recebe visitantes diariamente. Mais 10 quilômetros e chegamos a Puebla. Chegamos à capital que leva o mesmo nome do estado, a cidade de Puebla, ou Heróica Puebla de Zaragoza. É uma das mais antigas e belas cidades do México. Puebla foi fundada pelos espanhóis em 1531
e hoje é patrimônio cultural da humanidade. Alegre, colorida e bela Puebla, capital do estado que leva o mesmo nome. É cercada por vulcões de grande beleza. Um dos mais ativos do mundo fica ao lado da cidade. Popocatépetl, ou Popo, antiga Puebla de Los Anjos, hoje, oficialmente, heróica Puebla de Saragoça, em homenagem ao conquistador e à cidade espanhola. Os monumentos em honra aos anjos marcam o passado. O monumento de Saragoça, o presente. Com o povo receptivo, faz justiça à grande visitação que recebe. Toda a cidade de Puebla foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso porque o local tem mais de 2.000 construções históricas. Entre elas, a Catedral da Diocese de São Miguel Arcanjo, a Basílica de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Visitar Puebla é ter um encontro com beleza, religiosidade e cultura. Ao todo, são 2.600 monumentos históricos declarados Patrimônios da Humanidade. A diferença de outras cidades no México, em todo o país, ela foi construída numa parte que não existia nenhuma cidade indígena. Foi uma cidade planejada pelos espanhóis para os espanhóis. O centro histórico, onde fica a catedral, é o principal deles. Chegando aqui no Zócalo, somos recepcionados pelo também padroeiro da cidade, altivo, em cima da fonte, São Miguel Arcanjo. Na cidade que já foi dos anjos, o chefe das milícias celestiais continua mantendo a vigilância. A Catedral da Basílica de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Puebla fica imponente do lado do Zócalo e da fonte de São Miguel. Em Puebla, dizem que os sinos da catedral foram colocados lá pelos próprios seres angelicais. Também é considerada museu. Um dos mais visitados de todo o México. Aqui, beleza, religião e cultura se misturam. É visitada por devotos, turistas e amantes das artes sacras. A cultura associada à religião tem grande força na cidade. Puebla, além da situação religiosa, ela tem também um valor artístico muito grande, cultural. Quem vem a esta cidade, principalmente aqui na Catedral, vai encontrar muitas coisas históricas, religiosas, Isto é um conhecimento muito grande que traz essa catedral para aqueles que o visitam. Podemos dizer que é um banho de cultura, de história, de religiosidade para aqueles que aqui se achegam. No entorno da igreja, um clima de leveza, música e aquelas tradições que nos fazem ter vontade de fazer uma pausa, assim, por diversão. Sair com muita bagagem e ainda assim mais leve. Nossa viagem pelo México chegou ao fim. Voltamos ainda mais encantados com esse bravo país da América Central. Lugar de gente lutadora e receptiva. Terra de cores, aromas e sabores. De espiritualidade e de uma alegria sem tamanho. E nós também ficamos assim, com certeza mais alegres depois disso tudo. Esperamos que você também esteja mais feliz. Até a próxima. Rede Vida. A alegria é estar com você.